Fala pessoal, boa noite. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar na live. Fala Brunão, beleza? Ô Richard, Ricardo, tranquilo? Só todo mundo me ouve bem? Boa noite, Ricardo. Valeu, Ricardo. Vai ter uma boa live, sim. Ô, Vinição, tá entrando no Instagram da Nath aí, cara? Maravilha, André, obrigado aí por confirmar que tá ouvindo bem. Pessoal, só aguardando um pouquinho aí pro pessoal entrar. Acabei de falar aqui com o nosso convidado aqui, o Lucian, ele estava chegando em Luiz Eduardo Magalhães. Ele falou que vai dar uma atrasadinha. A gente dá um tempinho aí para poder ele entrar também, tá? Nesse tempo de coronavírus aí, a gente precisa ter cuidado aí com a tecnologia, né? Espero que o 3G lá e o Wi-Fi lá no oeste da Bahia esteja bom hoje, viu? Hoje a gente está aqui de Uberlândia, pelo menos por aqui eu acho que é tudo tranquilo aqui em relação à conexão. Uma maravilha, Gustavo. Obrigado por confirmar aí. Só dá 5 minutinhos aí, a gente já começa aqui. Espero que enquanto o Lucian entra, a gente vai falando um pouco, tá? Agricultura de alta precisão. Fala Michael, tudo bem? Grande parceiro nosso aqui da Sensix, tá bem? Obrigado aí pela audiência. Só lembrando que depois a gente vai gravar, né? A gente está gravando toda essa live, nós vamos disponibilizar tanto no Instagram, como no Stories e também no nosso YouTube, tá? Ananda Paulino, Carlos, o pessoal do grupo Consultoria em Água estão com um pouquinho de dificuldade por conta da internet, tá um pouco nem, mas estão entrando aos poucos. Tá bom, muito obrigado, viu? A gente tá aguardando aí todos entrarem. Ô, Maico, agricultura de alta precisão, obrigado aí pela audiência. Só mais um minutinho e a gente começa, tá, pessoal? Bom, já estamos aí com 50 pessoas online. Fala, Bruno. Pessoal, vamos lá então. Já demos 5 minutinhos aí, daqui a pouco o nosso convidado online, tá? Acabou de mandar uma mensagem aqui. Faz parte das situações técnicas, daqui a pouco ele está entrando, tá? Eu queria falar para vocês, né, a gente poder começar um pouco aí essa live falando das novidades que a gente tem na Sim6, principalmente na parte de geração de conteúdo. Tá? A gente esse ano tá com muita coisa legal aí, muito projeto legal. Nós vamos investir bastante, aí, bastante tempo, bastante esforço para trazer muito conteúdo interessante em agricultura de precisão, em agricultura digital. Nós temos vários convidados que vão vir nas próximas lives, tá? O plano, nós vamos ter lives aí todas as quintas-feiras às 19 horas, tá? Então a gente vai
trazer toda semana um convidado novo do mercado de drones, do mercado de imagens de satélite, do mercado de agricultura de precisão, de telemetria, outras plataformas. A gente vai falar um pouco sobre agricultura digital em geral, tá bom? E hoje a gente começa a primeira live, tá? A primeira live hoje, inclusive, é uma conversa para ser um pouco mais informal no Instagram. Depois a gente vai começar também a fazer webinars um pouco mais complexos, com maiores tempos. Aqui a ideia é a gente ter um tempo um pouco mais reduzido, né? E se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir postando aí, a gente vai vendo, a gente tem a nossa equipe que está sempre olhando as perguntas e mandando aqui para mim, para a gente direcionar ou para mim ou para o convidado, tá? Então, assim, a gente vai ter essas lives, a gente está trazendo uns novos sites de conteúdo, tá? Da própria SimSix, né? Nas próximas semanas aí a gente vai acabar fazendo um anúncio disso. E que a gente consiga, num âmbito um pouco mais geral, né? Fomentar, pelo menos que seja um pouquinho mais esse mercado de agricultura digital, agricultura de precisão. Já temos aí grandes iniciativas, né? O próprio Lucian, que é o nosso convidado de hoje, ele tem uma iniciativa que eu sou um fanzaço, que é o podcast O Bendito Agro, tá? Inclusive eu participei, né, como entrevistado no Bendito Agro, no podcast que teve no capítulo 4, se eu não me engano, hoje eles já estão com 9, 10 capítulos, então vale muito a pena, você pode acessar do Spotify, de várias ferramentas aí que você tem à disposição para ouvir podcasts, tá? Lá a gente conta um pouquinho mais da história do Carlos, né, eu como fundador da SimSix, e também conta um pouco da história da SimSix como um todo e de como nossa tecnologia evolui com o tempo, tá? E antes da gente começar também a falar com o entrevistado, eu queria falar um pouco para vocês sobre as tendências que a gente tem tido no mercado de agricultura de precisão e principalmente agricultura digital como um todo. A gente vem acompanhando muito perto as tendências de fora do Brasil, né? E principalmente o que tem sido adotado aqui de fato no Brasil. A gente já começa a entender, né, principalmente de 2017 para cá, que existe uma curva de adoção muito grande de novas tecnologias, tá? E eu queria mostrar para vocês um pouco, né? A gente fez, tem uma universidade nos Estados Unidos que chama Universidade de Purdue, né? A Purdue University, que eles fazem, eles têm um braço, né, de agricultura de precisão muito forte, né? E eles todo ano, ou de 2 em 2 anos, eles fazem pesquisa junto aos prestadores de serviço de precisão, tá? Nos Estados Unidos. E aí todos os anos eles ficam sempre tentando entender qual que é a tecnologia, né, qual que é a vertente da agricultura de precisão que esses prestadores de serviços estão entregando para o mercado. Tá? Logicamente do mercado americano, que essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita no mercado americano. Tá? E quando a gente fala de Brasil, né, quando eu falo de agricultura de precisão, normalmente a agricultura de precisão está ligado à amostra de solo, né, e correção de fertilizantes e corretivos de solo a taxa variável, né? E a gente sabe que é um termo muito mais amplo, tá? E aí a Purdue University fez um levantamento das principais vertentes. A gente sabe que tem um universo gigantesco, né? Quando a gente fala de agricultura de precisão, até aquele GPSzinho que você colocava lá no trator, com aquela barra de luz que você colocava no trator, né? Até antes ali do GPS, já era de um certo modo uma agricultura de precisão, porque tudo que gera, né, mais precisão na tomada de decisão, precisão na condução das operações de campo, isso de fato vai gerar produtor muito mais precisão e, enfim, ele vai conseguir tomar decisões de forma melhor, tá? Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou pegar aqui o celular e vou mostrar para vocês na tela aqui do meu computador. Esse aqui é um gráfico, tá? Esse é um gráfico aqui da Universidade de Purdue, né? A gente gosta muito de usar esse gráfico. Ele é um gráfico que fala, né? Aqui a gente tem 8 vertentes da tecnologia, né? Da agricultura de precisão. E aqui a gente tem um gráfico muito dinâmico, né? De como que evoluiu desde 1997, que foi o primeiro ano ali que a gente teve notícia, né? De agricultura de precisão em si, principalmente essa questão de coletar grid de solo, a taxa variável para fazer aplicações de adubo, e como isso foi evoluído com o tempo, tá? Inclusive, né, teve até um período tenebroso aqui da agricultura de precisão, que foi esse período aqui, mais ou menos de 2001, né, 2002, depois deu também uma caída aqui em 2006. Esse foi um período que muita gente estava entrando no mercado, tá? E aí muita gente achando que é só pegar aqueles dados, jogar dentro do software, aquele software ia fazer
uma interpolação e ele ia aplicar, né, sem levar toda aquela agronomia em consideração, tá? Ô Nixon, só para te responder aí, esse gráfico é da Universidade de Purdue, tá? Nos Estados Unidos, tá? Esse estudo ele foi publicado na revista Crop Life. Então, se você digitar no Google aí para poder procurar esse estudo, Crop Life Purdue University, né? Então, você vai achar o artigo dentro da revista deles online lá que eles têm, tá? O último estudo que eles fizeram, se não me engano, foi em 2017, tá? Eles lançaram esse gráfico aqui que a gente está vendo em 2019, tá? Então, tudo que eu vejo aqui até 2019, ele é o que de fato teve de resultado na pesquisa, tá? E depois a gente tem também mais uma projeção até 2022, tá? Então, o que a gente consegue entender aqui, tá? A gente sabe que no começo da agricultura de precisão, a gente teve, né, essa parte cinza aqui, que é o Grid Horizon Soil Sampling, né, que é o grid para aplicação à taxa variável, tá? Principalmente de adubos e corretivos, né? Então, isso aqui, por um tempo, ele acabou sendo estável, teve uma adoção média, né, pelos profissionais de agricultura de precisão. Foi a primeira tecnologia de agricultura de precisão a ser adotada pelos prestadores de agricultura de precisão, né? E depois começaram a surgir mais e mais tecnologias. A gente sabe que aqui desde o começo aqui a gente tinha muito a monitor de colheita, né, que é esse roxinho. Então, as próprias marcas, né, de maquinário, de colhedoras, já tinham uma tecnologia de monitor de colheita. Então, aquilo ali já começou desde o começo dos anos 2000 a serem utilizados, tá? Mas a gente sabe que o monitor de colheita ele é um negócio que ele é melindroso, né? Você precisa limpar o sensor, você precisa fazer calibrações, e num ambiente, principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente está falando do ambiente onde eu tenho muita terceirização, principalmente em regiões aí mais pro Mato Piba, principalmente, né? Pro Mato Grosso, aqui na nossa região, aqui no Triângulo Mineiro, no Goiás também a gente tem muita terceirização. E muitas dessas máquinas vêm sem o monitor de colheita, que é uma tecnologia que tem que ter dentro do maquinário, tá? Então, e muitas vezes também o próprio pessoal que tem aquilo, né, às vezes naquela correria de colheita, ele não tem aquele tempo para limpar, aquele cuidado para poder calibrar. Tá? E aí foram surgindo também outras tecnologias, mas apesar disso a gente teve sim um crescimento da parte de monitor de colheita, tá? E aí a gente entra na parte de imagens, né, que é a parte de sensoriamento, que principalmente se a gente pegar aqui de 2015 para cá, a gente teve um crescimento gritante do uso de ferramentas de imagens, tá? Então, a gente tem esse azulzinho aqui mais claro, que é a imagem de satélite, né? Imagem aérea de satélite, que ela começou a ser mais utilizada em agricultura lá em 2003, né? A gente teve aqui uma adoção de 12%. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui do mercado americano, tá? Então, possivelmente no Brasil a adoção ela foi um pouquinho mais tarde em alguns pontos aqui, mas com certeza ela foi sendo adotada em maneira progressivamente na mesma taxa, tá? E a gente teve depois, né, falando aqui do amarelinho, aqui a gente está falando do Soil EC, o que, pessoal? É o mapeamento de condutividade elétrica do solo, né? A gente já vê hoje, principalmente aqui no Brasil, né, muitas empresas de consultoria de agricultura de precisão utilizando condutividade elétrica nas suas análises de variabilidade do solo, né? É muito importante, então tem muita gente usando, muitas empresas assim, utilizando esse parâmetro, tá? Isso aí começou lá para 2011, né? Depois a gente teve a melhoria também dos sensores de condutividade elétrica com o tempo. Mais recentemente, né, em 2015, que começou inclusive junto com a Sensix, tá? A Sensix foi fundada em 2015, a gente começou a ver adoções, né, dos drones, né, dos veículos aéreos não tripulados na agricultura, tá? Então, assim, essa adoção das imagens, né, ela aconteceu de forma muito dinâmica, tá? Então, fala, Luciano, como é que você tá, cara? Fala, Carlão, como é que tá as coisas aí? Graças a Deus, tudo na paz. Desculpa, Conseguiu aí um 3G, um 4G bom agora? Agora chegamos na civilização megalópole, Luiz Eduardo Magalhães. Sem problema, fica tranquilo. Bom, pessoal, para quem conhece aqui não conhece o Luciano ainda, eu vou voltar um pouco nesse gráfico depois, tá?
Eu até discuti isso aqui um pouco com o Luciano, eu tinha mandado isso aqui um pouco um tempo atrás para ele também, a gente discute um pouco disso aqui depois, sobre essa adoção, só que aqui a gente está falando de Estados Unidos e a gente vai falar agora de parâmetros Brasil, tá? Só um minutinho aqui que eu vou virar minha câmera. Pronto, estamos bem. E aí, meu amigo? Bom, pessoal, tudo na paz? Graças a Deus, tudo certo por aqui. Tá, beleza. Ô, Luciano, cara, primeiro, obrigado aí por aceitar o nosso convite de ser o nosso primeiro convidado da primeira live aí da SimSix no ano. Eu estava falando aqui com o pessoal, a gente vai fazer lives semanais, tá? Todas as quinta-feiras, às 19 horas. Tá? Então, a gente vai trazer convidados de todos os setores, todos falando e focando sempre em agricultura de precisão e em agricultura digital. Tá? E o Luciano, pessoal, ele vai fazer uma apresentação um pouco mais a fundo aí. O Luciano é um cara que eu conheci aí há uns 2, 3 anos atrás, né, Luciano? A gente começou a falar um pouco ali de tecnologia, a gente teve uma empatia muito forte logo de cara, e desde então a gente não parou de conversar e trocar ideias sobre agricultura digital. O Luciano hoje, né, ele vai falar um pouco da história dele, mas hoje ele trabalha num grande grupo agrícola no oeste da Bahia, né, tem fazendas no oeste da Bahia e em Minas Gerais. A gente está fazendo um trabalho bem bacana lá no grupo com algodão, né, para recomendação de reguladores de crescimento e a taxa variável, utilizando imagens para determinar a variabilidade de biomassa. Né, tem sido um trabalho que tem gerado aí muitos bons frutos, né, a gente vai poder falar um pouco desse trabalho em específico também. E aí, Luciano, para começar, eu queria que você falasse um pouco de quem que é você, da onde você veio, onde você mora. Você já falou o Luiz Eduardo Magalhães, mas como é que foi sua história, quais empresas você já trabalhou até para chegar até onde você chegou, e o que que você tem feito ultimamente aí no cargo que você ocupa hoje? Cuidado, tá travando a minha imagem aí? Tá travando um pouquinho, Luciano. Acho que agora... Eu tô no... Eu não sei o que é pior aqui nos Eduardo, se é o Wi-Fi ou se é o 4G. Não, mas fica tranquilo, a gente se vira como pode. Isso aí, isso aí. Mas primeiramente, parabéns. Tá, pode falar, tô te escutando. Então tá, eu vou fazer uma troca aqui só pra gente dar uma olhada. Pessoal, só um minutinho que tá travando um pouco agora, tá travando para mim também aqui, Luciano. Tá, Acho que não melhorou. Ele foi... Pronto, melhorou? Luciano, agora eu te ouço. Melhorou. Você acha que ficou melhor no 4G? Ficou melhor, cara, bem melhor, agora eu te ouço. Então tá bom, então vamos lá. Bom, primeiramente, parabéns aí pela iniciativa, parabéns, você comentou comigo como é que vai ser o projeto, né, toda semana. Legal, acho que a gente precisa disso, a agricultura precisa disso, todos nós. Mais iniciativas como essa aí. Bom, falar um pouquinho de mim, eu tenho 28 anos, eu moro em Luiz Eduardo há 6 anos e pouquinho. Vim para cá a primeira vez em 2013, fazia agronomia lá em Tumbiara, Goiás. Lá na Ubra, lá, um abraço aí, se tiver alguém aí, entra muita gente ao mesmo tempo, a gente consegue nem acompanhar, né? E eu vim para cá em 2013, a primeira vez, fazer um estágio, comecei com estágio de campo, monitoramento de praga, fiquei aqui quase 4 meses na fazenda Santana, do Grupo Irmãos Franciosa, uma das maiores fazendas irrigadas aí acho que da América Latina. E no final de 2014 eu retornei, aí já fui mais direcionado ao escritório ali, onde eu comecei, né, tive meu primeiro contato com tecnologia já no primeiro estágio, lá na fazenda, lá, onde a gente calibrava as máquinas, piloto automático, nunca tinha visto aquilo lá, bem confuso no início, né, quando a gente não conhece. No segundo retorno, Carlos, eu já fui direcionado ali para o escritório, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu admiro muito até hoje, o Alexandre Augusto, foi gerente de produção Maeda e foi gerente do Franciosa também. Me deu a primeira oportunidade de trabalhar com um software de MIP na época, cara, estava começando. Era um software que estava vindo de Israel, um software de fora. E isso em 2013, isso em 2014, né? Final de 2014. Cara, a gente teve bastante desafios, né?
O desafio que a gente tinha naquela época era a internet, né? E hoje a gente ainda continua. Hoje a gente continua no mesmo desafio aí, né? Já era um desafio, era um software um pouquinho pesado, acho que não tinha bem uma configuração aí para BR, né, para o Brasil. E ali eu comecei e tive a oportunidade de ficar no Franciose e fiquei. A gente criou um espaço, uma lacuna ali até que não existia muito na época. Começou a trabalhar com a parte de agricultura de precisão, mais precisamente na época o AFS, né, o Advanced System Farm, da Case, da CNH, né, o grupo Franciose, eles são donos da concessionária Max, ó, fazendo merchan para os caras aí. Mas lá, então, claro, é tudo, pode fazer, né? Então, claro, lá é tudo Case, né? Então a gente trabalhava bastante com case, mapas de colheita. E o primeiro desafio, né, eu era muito novo nessa parte, nesse setor aí também. O primeiro desafio foi tentar organizar aquilo que tinha na fazenda, né? Então, fiquei ali por quase 5 anos, 4 anos e alguma coisa. Me formei dentro do grupo Franciose, um carinho enorme por todos eles lá. Depois eu fiquei 1 ano como comercial, eu tinha essa vontade de testar. Né? Ó, o cara tá falando que o meu tá bom, o seu tá ruim agora, viu? Pois é, cara. O jogo virou, não é mesmo? Tá vendo? Então a internet do Lê é melhor que do Berlândia, rapaz. Eu tinha essa vontade aí de testar, cara, um pouco do comercial, né? Eu fui forjado aí a ferro e fogo dentro de uma fazenda. Eram bastante correria, bastante unidades. Às vezes até a gente deixava algumas coisinhas escapar na mão aí. Mas você trabalhou no comercial de empresa de agricultura de precisão, certo? Eu fui pro... Um abraço aí pro Kaká, acabou de entrar aí. Eu fiquei 1 ano na SGS Unigel, né, uma empresa de agricultura de precisão. Eu trabalhava com gerenciamento e venda direta, venda, entrega, assistência, inserção de mapas aí para os clientes, né? Na parte de recomendação tinha um grande especialista que ajudava, que dava o suporte. Na minha praia não era muito, né, a parte de recomendação, né, que é o Adriano da CAS. Hoje ele está aqui em Luiz Eduardo também, tá em outra empresa. Legal, conheço o Adriano aí. Grande abraço, Adriano. Adrianão é fera. Se está com alguma dúvida aí de infertilidade, você pergunta para o Adriano. Ele é o cara da recomendação. Ele é um cara, é muito bom mesmo. Marcão também, Marcão, você não vai ficar triste aí. E eu fiquei esse 1 ano aí, Carlos, no desafio, né? Eu atendi esse grupo onde eu estou hoje, né? A gente vai falar por uma questão, é uma empresa agrícola, uma empresa muito grande, questão de compliance, eu não tenho autorização para falar de nome dela, né? Mas eu atendia ela como minha cliente e surgiu a possibilidade, um cara que eu gosto, admiro muito, está sendo um fardo pesado aí substituir o cara, o Brunão, e me fez a oferta aí me chamou para assumir a vaga ali, a posição dele ali na parte de tecnologia. E hoje eu estou aqui, conversando com você. Legal, show de bola. Bom, pessoal, só fazer um disclaimer aí, por questões de compliance, a gente até fez as divulgações que o Luciano é gestor de tecnologia, num grande grupo que planta aí, e fazendas tem fazendas no oeste da Bahia, tem fazendas ali em Minas Gerais também. Questões de compliance a gente acaba não podendo falar, né? Porque é uma empresa muito grande, é uma multinacional, né? Mas quem conhece o Luciano aí, a gente acho que já sabe o que ele está falando. Mas isso não é importante, né? É importante a gente entender que você hoje está na frente de uma grande fazenda que já aplica tecnologia, e não só uma tecnologia, né? Vocês estão fazendo aí um trabalho bem interessante, né? O Bruno começou a fazer esse trabalho antes, e agora você entrou esse ano aí na empresa com uma baita de um desafio na mão, né? E isso até entra um pouco na pergunta agora que eu queria te fazer, tá? Você trabalha nesse grande, vamos falar em termos de grandes grupos agrícolas, e depois a gente entra um pouco também no desafio para o pequeno produtor, tá? Que eu acho que é um outro tipo de desafio, mas qual que é o desafio na adoção de tecnologia num grande grupo desse, né? O que dá aquele estalo assim, falou, eu estou aqui apresentando essa tecnologia, o que eu preciso ter, né? Como que eu convenço, né, um produtor desse porte a dizer, cara, vale a pena, vou adotar, isso não vai mais virar projeto, isso vai virar rotina e virar um processo
dentro das minhas tomadas de decisão, dentro da minha cultura, né? Fala um pouco para a gente qual que é o maior desafio. Legal, Carlos. Bom, então, eu tive, vamos dizer assim, duas experiências, né? Se a gente for falar em tamanho de área, o grupo de qualquer maneira, é um grupo familiar, né? Então, as tomadas de decisões, as tecnologias apresentadas, eu fazia uma filtragem, porque se a gente for levar tudo para o dono também fica louco, né? Então, a gente fazia esse primeiro embate aí, esse primeiro encontro. Eu acho que é isso que às vezes falta um pouco no grupo menor, no grupo mais familiar. Menor não, né? Porque o Francioso é um grupo muito grande. Mas quando eu recebi as empresas de tecnologia e eu vi, olha, isso vale muito a pena a gente fazer, isso é muito característico, então eu levava isso, eu, do tete a tete ali com o dono, né, e apresentava isso para ele. Então é mais fácil, você toma a decisão, você sai da sala com sim ou com não ali já, né, ou vai fazer ou não vai fazer. Você entrou na sala, apresentou o negócio, dificilmente ele vai falar, vou pensar. Não, ou ele vai achar legal e vai querer fazer alguma coisa, partir para um piloto, fazer um teste numa fazenda pequena, ou ele vai falar, não, esquece isso, vamos partir para o outro lado. Numa empresa grande, quanto hoje, né, então não é uma fazenda, não é um produtor, é uma empresa mesmo, né? Quando a gente trata com empresas como essa, os processos são diferentes, né? A gente tem processo de planejamento que, por exemplo, hoje se eu quisesse comprar o uso de uma ferramenta, hoje eu não consigo, né? Para essa safra eu não consigo, eu tenho que me organizar, vou fazer um planejamento, fazer um budget que eu vou gastar, isso, um CAPEX, que eu vou gastar isso na próxima safra, né? Então é importante, às vezes, empresas procuram, vamos, testa aí e tal, mas você vai me bonificar? Mas você não tem 5 mil para gastar comigo? Não tenho. Realmente eu não tenho orçamento para isso. Então essas empresas partem muito dessa premissa aí de você ter uma organização. O segundo ponto é a viabilidade, né? Num grupo de fazenda, num grupo pequeno, num grupo médio, eu apresentar para o dono e eu falar para ele assim, olha, você vai ter toda semana uma imagem de vante de alta resolução para você ver a sua lavoura. Para ele isso já satisfaz ele pagar 3, 4, 5, 10 reais por hectare, quanto seja. Ele quer ver, porque ele tem 2 propriedades muito longe, ou mais de 2, porque ele gosta, isso já satisfaz ele. Numa empresa, eu vou falar para eles assim, para uma diretoria, né, para o meu diretor, olha, a gente vai ter uma imagem de vante toda semana. Ele tá aí, você vai fazer o que com isso? Como isso vai se... Quanto vai custar? Vai custar 100 mil reais, beleza. E quanto vai me rentabilizar? Ou seja, quanto isso vai retornar? Vou gastar 100 e vou economizar, ou vou lucrar quanto em cima, vou produzir quanto a mais. Então, sem um processo de viabilidade, hoje, gasta-se X e ganha-se 2X, né, vamos dizer assim, ou um X e meio pelo menos, né, é difícil, não é difícil a gente continuar com a tecnologia. Eu até consigo fazer um piloto numa safra, pagar ela na outra, mas em 1 ano e meio a 2 safras aí, se eu não comprovar um retorno, fica difícil se tratando de uma empresa, de um investidor, falando em grupos grandes, né, que foi a sua pergunta. Com toda certeza, cara. Assim, isso é um ponto, Luciano, a gente sempre trata muito dos nossos conteúdos e até nas nossas próprias vendas comerciais, né, entender que se aquilo faz de fato sentido, né, eu acho que tem o rei, né, que é o tal da rentabilidade. Não importa, assim, a rentabilidade ela é uma coisa que você tem que buscar e que você tem que entregar para o produtor, né, então, cara, se você vai reduzir custo, você está aumentando a rentabilidade, se você vai aumentar produtividade, ou se você vai aumentar a eficiência e, no caso, o seu processo todo de operação ele vai ficar mais eficiente, isso vai refletir, logicamente, em mais rentabilidade da fazenda como um todo, né, cara? Então, a gente sempre pega muito nisso, tá? E outra coisa que a gente sempre vê muito, né, Luciano, a gente, vamos botar aí de 2014, 2015 para cá, porque a gente viu uma intensificação aí muito forte, né, de novas agritechs no mercado, novas plataformas, muita coisa entrando. Muita coisa lá em 2015 ainda parecia um pouco de luxo, né? Às vezes, putz, é legal, mas chegava para o produtor, como que isso me rentabiliza, né? Hoje, a gente já começa a ver, de fato, empresas, agritechs, que têm entregado rentabilidade, que têm entregue resultado. E aí, eu queria entrar numa próxima pergunta, que é,
nesse ambiente aí que você tem aí dentro da fazenda, né? Quais são as tecnologias, se quiser citar plataforma, alguma coisa, enfim, fica por sua conta, tá? Mas assim, o que vocês têm implementado na fazenda que você já pode dizer que, putz, isso aqui já virou um processo, né? A gente sabe que já tem algumas coisas que eu conheço um pouco aí do dia a dia da fazenda, né? Correção de solo a taxa variável, isso já é feito aí em grande parte da área, questão de telemetria, né? Alguma coisa de mais. Comenta um pouco aí do que vocês têm utilizado de fato aí na fazenda como palavra de produtor, palavra do cara que está ali na gestão da tecnologia e fala assim, ó, isso aqui realmente gerou retorno e não tem mais como voltar atrás. Tá cortando um pouco, viu, Carlos? Eu fui pro meu 3G aqui, que eu acho que melhorou um pouco, mas você tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, mas a eu ideia entendi, aqui, entendi. né, Comentou um pouco sobre as tecnologias da... né? Isso, o que você está usando na fazenda que de fato você acha que já virou processo e não tem mais como voltar atrás? Tá. De tecnologia. Hoje, assim, dentro do nosso processo, então, grandes grupos, eles têm, dificilmente um grande grupo, uma empresa como se assemelha, qualquer empresa se assemelha que eu estou hoje, ela não vai ter um ERP, né, não vai ter um software de gestão, seja qual for, né, seja SAP, seja Geatec, enfim, há muitos outros aí, TOTUS, enfim, não estou aqui para fazer propaganda, né, mas... E esses ERP, cara, esses softwares, eles são os macro, eles são quem regulam o money. Então, eles ditam, né? Hoje a gente tem o uso da Solinftec, eu acho que é uma das plataformas, é uma das tecnologias de maior peso dentro da fazenda e dentro de qualquer fazenda que consiga ter um processo que utilize, de fato, as informações que a Solinftec te traz. Eu acho que é uma das plataformas das empresas mais parrudas, cara, que eu conheço, que topa um desafio, assim, agressivo mesmo. Se os caras não pensam e falam, cara, eu preciso disso, eles vão de um jeito de fazer. Os caras são malucos mesmo. Então, a telemetria, né? A telemetria de marcas da Solinftec é algo bem enraizado já hoje dentro do processo. É difícil se pensar em regredir. Hoje eu emito de manhã um relatório de ontem, quantos hectares eu rodei, quando eu trabalhei na operação X, na operação Y, por quanto tempo eu fiquei parado, enfim. Depois a gente pode explanar mais sobre isso, mas a ferramenta de monitoramento climático, né? A gente tem, dentro da própria Solinftec tem algumas estações, a gente tem um radar climatológico, climatempo, que está sendo instalado. A gente tem alguns pilotos com imagem, né? TerraVion, C6, a gente está trabalhando, rodando algumas coisas, estamos fazendo aí, falar um pouquinho de você, né, Carlos, também. Estamos fazendo um projeto muito legal. Faz parte, aí, né? Claro. Fazendo um projeto aí de aplicação de regulador de nitrogênio, taxa variável, tanto com o Carlos aí, com os Vantes, quanto com o TerraVion. Os dois resultados estão ficando muito bons. Acho que, Carlos, você tá um pouquinho na frente, viu? A gente não fala isso não, que se o Pérex estiver ouvindo a gente aí, ele vai querer me bater depois. Os dois trabalhos estão ficando muito bom, está sendo uma experiência bem legal. É legal quando o pessoal da produção, né, o próprio Caio lá da fazenda, ele fala, e aí, cara, cadê o mapa de que vai voar? Eu quero fazer de novo, eu quero aplicar, tá ficando top o algodão. Realmente, quem viu, né, como é que estava o nosso algodãozinho no início, quem vê hoje, é uma diferença muito grande, né? Mas então a gente está partindo para isso aí, cara. A gente está partindo para o software de MIP também, temos Strider dentro da fazenda, está vindo para a Bahia. Então a gente tem hoje telemetria de máquinas, a gente tem parte de imagem, a gente tem radar meteorológico, a gente tem MIP, a gente tem uma outra plataforma que nós temos o feeling humano ali de um professor que pega todos esses dados, tá? E olha, analisa, e ele acerta mais do que a plataforma, mas sem a plataforma acho que ele não acertaria tanto, né? Ele acerta muito bem, a gente passa todos os dados para o professor e ele olha e fala, olha, amanhã, depois do meio-dia, tal, mais ou menos vai chover, e chove mesmo. O santo dele é forte. Legal. Mas ele utiliza das ferramentas, né? Então ele tem acesso a todos o que aconteceu ontem, o histórico de chuva com os 68 quilômetros que tem espalhado na fazenda, ele tem acesso às plataformas,
e ele enxerga o radar, ele enxerga as estações públicas, ele enxerga o satélite. E aí o feeling dele, né, o feeling humano, né, vamos falar um pouco, vamos ir para o capital humano, que dá a ele essa assertividade muito grande. Então, eu acho que a gente tem todos os segmentos aí, a gente só não tem robô ainda, andando na fazenda. Ainda, né? Ainda, Luciano. Isso aí é uma novidade aí que vai chegar. Tá? Ó, o cara, Digo Fer aí, ó, tem estágio na 66? Isso aí, então, perde oportunidade, ô, não. Diego, tem sim, cara. Manda pra gente, manda e-mail pra gente aí que a gente sempre divulga umas vagas aí, tá, cara? Vamos lá. Ô, Luciano, deixa eu te falar, cara. Então, assim, você falou, né? Isso aí foi muito legal, porque, assim, uma coisa que a gente tem na visão aqui encravada nossa, e não só nossa, mas de várias plataformas, empresas aí de agrotecnologias, é a questão do feeling humano, né? Eu acho assim, tem muitas empresas que chegam com uma ambição de talvez substituir o agrônomo, né? E falar assim, se eu tiver isso, eu vou voar um drone na lavoura, vou achar que aquilo é aquilo ali, e dali já vai para a máquina e não precisa de fazer aquelas investigações, aquelas coisas. Quando que, não sei se a gente vai chegar a isso um dia, né? Mas assim, eu tenho uma visão muito forte que a tecnologia está aqui para potencializar o potencial do agrônomo, o potencial do tomador de decisão, né? Igual você falou, putz, a plataforma sozinha não acerta. Mas ele também sozinho não ia acertar tanto se não tivesse a plataforma, né? Então, muito da visão que a gente também compartilha, né, cara? Quando você monta as layers, eu tenho aqui eu tenho meu mapa de calor de praga, eu tenho aqui meu mapa de calor que foi feito através dos pluviômetros, né, onde eu consigo entender onde eu tenho mais chuva acumulada e como que essa chuva está distribuída. Eu tenho as minhas imagens que determinam muito bem a minha variabilidade de vigor, de biomassa na minha lavoura, que eu posso fazer uma aplicação, enfim, de regulador, de indutor de resistência, de nematicida ou de ureia, né, que é o caso que a gente também está fazendo com o algodão. Quando você junta tudo isso e de uma forma clara a plataforma faz com que você consiga cruzar essa informação de forma simples, a gente já está ajudando pra caramba, né? Então, assim, a gente faz muito isso no regulador de crescimento, né? O pessoal fala assim, pela imagem ali, você já vai dizer quantos ml ali de cloreto de micate vou aplicar? Não, peraí. Pela imagem a gente vai determinar a variabilidade que você tem de biomassa na lavoura. Aí o agrônomo faz uma investigação para determinar a dose. Né? Aqui eu tenho tal altura de algodão, com tantos nós, aqui com tantos nós e a tal altura. Beleza, aqui eu vou aplicar 200 ml de cloreto de micate, aqui 150, aqui 100. Maravilha. Como é que é a sua máquina? Como é que é o bico? O bico ele tem condições de aplicar a 100 litros por hectare, a 150 litros por hectare? A gente joga isso, né, numa cauda e depois faz a aplicação. Outra coisa, né, o pessoal sempre fala assim, putz, eu vou economizar 50% de herbicida para fazer uma aplicação localizada ali nas minhas plantas daninhas. Tá, mas você vai economizar 50% de produto. Né? E o que tem na operação como um todo? Adotar esse processo, ele implica em quê? Ele implica em mais uma entrada do pulverizador, isso tem um custo de diesel, de gente, né, de um custo de oportunidade. Às vezes eu tenho um pulverizador que tem que fazer uma fazenda inteira e eu vou ter um gargalo operacional, como a gente vê muito, né, a gente até conversou bastante sobre isso aí no grupo que você está trabalhando agora, né, porque para fazer uma aplicação de regulador, você não tem só um tanque único, né, com esse tanque único não adianta eu fazer aplicação de regulador com carona com outras coisas que eu também tenho que aplicar. Então, isso vai aumentar mais uma operação do meu pulverizador, e isso, lógico, vai ter um custo embutido, né? Então, aí que está a importância de se fazer pilotos e fazer a conta, né, para o produtor. Então, isso é uma coisa que está bem cravada, né? A conta final vai ser a hora que a Bocuda entrar lá. Na hora que a Bocuda entrar, cara. Entrar e a gente fazer os mapas de produtividade aí, né? A gente vai jogar isso tudo para dentro do Operation Center, né? Da John Deere, a gente também utiliza lá. Jogar pro Agro também. E a gente vai ver a nossa análise. Fazer a testemunha, né? A gente tem que sempre colocar testemunha nesses pilotos, né? Então, assim, faz uma parte com tecnologia, faz outra sem. Já tá se defendendo já. Então, tem que fazer assim, cara, porque é a forma de você provar, né? Que a tecnologia de fato vale a pena e traz resultado. Inclusive a preocupação, né, Carlos? A gente conversamos junto lá com o gerente técnico, né, na escolha da área, né? A gente pediu uma área que fosse bem pareada, né?
Então a gente fez uma faixa ali no meio com o regulador, né? Então a gente vai ter testemunho do lado esquerdo, testemunho do lado direito, e a gente vai analisar isso aí. É muito importante, não adianta você pegar e fazer 100%, você não vai conseguir analisar, né? Mas a escolha também, a escolha do local é importante, né? Às vezes a gente sempre pensa assim, o cara vem com a tecnologia que vai te dar algum benefício, fala assim, nossa, vou jogar o cara na pior área. Só que você joga o cara na pior área, só que você não tem uma outra pior área igual àquela pior área para você comparar. Então, às vezes, não fica legal, né? A escolha é muito importante. Às vezes, a pior área, ele vai te dar muito ganho, mas a sua pior área não representa a sua área como um todo. Às vezes, você tem um talhão, você tem 100 talhões. Você tem um talhão muito ruim, e qualquer coisa que você jogar ali vai ser bom. Só que você tem 2, 3 talhão desse muito ruim. Isso representa 10%, 15% da sua área. Toda safra você vai ter isso. Você vai ter os piores talhões, os talhões que vão colher menos, que você às vezes saiu, ficou sem chuva, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas a escolha na área pelos gestores ou por quem vai usar é importante. A gente tem mania às vezes de jogar na pior área. Qualquer coisa que você jogar numa área ruim vai dar um ganho bom, né? Então, eu acho que a escolha, a gente partiu... se tratando de regulador, a gente pegou uma área que estava mais desparelhada, né? Uma área que estava bem bagunçada, só que a gente tinha uma área de 500 hectares, que estava na mesma situação. Nesses 500 hectares a gente está fazendo 200 no meio, né? 189, 200 hectares no meio ali. Então a gente vai ter 100 e pouco para cá e 100 e pouco para cá. Isso vai realmente mostrar de fato, tive um ganho ou não tive um ganho, quanto que eu gastei a mais e quanto que eu vou produzir a mais. Se fosse de visual, já tava eleito já, né? O visual tá lindo lá. Mas vamos ver. O visual tá lindo, cara. O Eduardo, que é o diretor agrícola lá, chegou para você, o que você arrumou naquele algodão lá? O que tá acontecendo? Tá um tapete, o negócio. Mas de fato, né, cara, quando você entende onde tá pior, onde tá melhor, você consegue fazer a taxa variável, né, cara? E isso aí entra, cara, até numa pergunta, a Juju aqui, ó, Rezende Melo, ela perguntou, uso Climate Field View, mas não tenho profissional especializado para ler as imagens. Quem é especializado nisso? Eu acho que aí a gente vai tocar numa ferida pesada, né, que é o tal da mão de obra, do profissional qualificado dentro da fazenda para poder fazer a leitura e lá dentro o cara fala assim, putz, essa decisão tem que ser feita assim, assim, assado, né? Hoje a gente tem trabalhado muito em parceria com consultorias de agricultura de precisão ou de agricultura digital, que tem ajudado muito o produtor nesse desafio, né? Às vezes, por mais simples que a plataforma seja, que a tecnologia seja, né, por mais automatizada que ela seja, ainda precisa, né, você precisa fazer algumas inferências ali dentro, e aquilo ali você não é 100% intuitivo, né, você precisa ter um pouquinho de nível de conhecimento. E para o pequeno produtor, às vezes, é ainda mais difícil, né? Como que você vê, Luciano, assim, você como um cara desses dentro de um grande grupo, né, como você vê isso dentro dos outros grandes grupos? Você vê que provavelmente os grupos vão migrar para um sistema onde vai ter uma equipe especializada em mexer com a agricultura digital, e como que isso também vai acontecer com os pequenos, né? Os pequenos vão ter que contratar gente assim? Será que isso vai ser viável? Ou os pequenos vão ter que contratar consultorias? Como que você acha que é o futuro dessa parte de mão de obra em si, né? O que você consegue dizer para a gente? Carlos, é difícil, né? A primeira frase que você falou, vamos tocar na ferida, né? Realmente é uma ferida grande ainda, né? A gente pode considerar, por mais que a gente já está há anos falando e fazendo agricultura de precisão, né? A gente pode considerar que é um mercado novo ainda, né? É difícil encontrar profissionais já prontos nessa área, tudo às vezes é um pouco novo. Eu acho assim, cara, onde eu tô hoje, eu tenho porte para ter uma equipe, né? Eu tenho 3 pessoas, muito boa, queria até mandar um abraço para o Diego Mota, lá, que fica lá em Minas, Gustavo Versiani, que fica aqui na Bahia junto comigo, mais na parte do campo, e o Romário Silva, que fica junto comigo aqui na Bahia também, mais na parte analítica do negócio. Então, empresas grandes, como, né, enfim, várias empresas grandes aí que vocês pensarem, elas têm caixa, têm porte para ter uma equipe dessa, para ter alguém especializado, né? Quando você vai para um produtor pequeno, aí eu não sei quão pequeno a gente vai falar, né? O pequeno na Bahia, não sei se é pequeno em todo lugar, mas o pequeno, independente de onde ele esteja, ele faz tudo, né? Ele participa desde o recebimento, colheita, plantio, ele está na máquina, ele está em todos os lugares. Então, será que não tem que ser ele
a partir também para esse lado da tecnologia, ele que estar interessado, né? Será que fica viável ele ter uma pessoa dentro da fazenda, com uma fazenda pequena? Eu não sei se paga. Mas assim, ó, eu gosto de imagem, então por que ele? Já que ele está na colheita, ele está no plantio, ele que escolhe o portfólio de produtos que ele vai usar, ele que toma as decisões, por que não seria ele a gerir essa tecnologia? Tem muita plataforma hoje que vai ajudar ele a fazer isso, né? É claro, se ele teve uma pergunta agora aqui sobre o open source, sobre até o nosso ganhador lá do sorteio, o Thiago Vieira, ele falou sobre o QGIS, né? Thiago, a gente não usa, num grupo grande, eu uso para pegar as coisas rápidas ali, que eu quero fazer uma conta, alguma coisa ali, eu uso, mas eu não vou operacionalizar isso dentro de um QGIS. Eu vou pagar uma plataforma de X por hectare aí, que vai processar isso. Eu preciso de agilidade, eu preciso de tempo, eu preciso de escala. O meu negócio tem que ser escalável. Diferente de um produtor pequeno, que ali planta ali, sei lá, vamos falar, mil para menos, pequeno Bahia, 1.000 para menos hectares, já que ele tá à frente, porque ele não, né? Ele, o filho, enfim. Um produtor médio, aí eu acho que até é mais difícil, né? Porque o cara médio, ele tem a vontade, ele tem essa ambição, só que às vezes ele acaba delegando, ele pega o técnico que melhor mexe no computador, fala, então você vai ser o cara do digital. Só que ele não deixa o cara ser só do digital. Entendeu? Faltou um cara ali na aplicação, ele vai para o pulverizador, faltou um cara no TS, ele vai fazer o tratamento de semente e o mapa de colheita. Nossa, tinha que ter calibrado a máquina. Cadê o cara? Tá lá fazendo TS. Então, a dificuldade é essa. Então, se você escolhe alguém ou você contrata alguém num grupo médio, é isso que eu vejo muito, é isso que estamos lá no grupo do Maicon, lá do Agricultura de Alta Precisão, ele está online aí, eu estava, não sei, não vi ele mais, mas a gente conversa ali com muita gente, a gente interage com muitas pessoas. E a gente vê, eu senti essa dor de umas 3 ou 4 pessoas esse ano já. Eu trabalho aqui, eu sou técnico agrícola, mas eu tenho que fazer monitoramento de manhã e de tarde o meu patrão quer tal coisa, chegou no final da colheita, ele me pediu um mapa de colheita, eu não tinha. Ele falou que eu tinha que fazer. Ele falou, mas você ficou exclusivo para essa atividade? Não, eu tive que fazer TS, eu tive que aplicar, eu tive que fazer monitoramento. Então é difícil, né? O que você vai responder para o seu patrão? Então, acho que os médios grupos têm que partir para isso. Pegar um profissional e falar assim, você vai fazer tecnologia. Então, o profissional médio aí, para grande, a primeira coisa, eu acredito na parte da organização de dados. Partir aí para o que já tem o que eu tenho aqui, né? Eu tenho John Deere, eu tenho case, eu tenho mapa de colheita, eu tenho mapa de plantio, eu tenho mapa de pulverização, eu tenho as imagens de satélite, né? A gente sabe que hoje, imagens de satélite, o menino falou do QGIS aí, você consegue baixar as bandas de graça na internet, fazer imagem de satélite. Então parta para esse lado, organização, vamos organizar aqui, quanta safra eu tenho? Eu tenho safra 15, eu tenho safra 16, o que eu tenho da safra? Juntei o que eu tenho, peguei isso aí, qual que é a maior dor da fazenda? Onde que está perdendo mais dinheiro? Qual que é o maior gargalo? Aí você vai partir para esse lado. No grande grupo ou na grande empresa agrícola, né, a gente tem caixa, cara, tem caixa para ter, igual a gente está montando um centro de operação agrícola, tem caixa para ter pessoas rodando exclusivamente para isso, né, o Michael aí apareceu. Então é diferente. Mas assim, independente se vai ser o produtor ou vai ser alguém, que esse alguém seja exclusivo. Você não pode cobrar de um técnico agrícola que fez 1000 funções numa safra, ou 1001 que o cara faz, e chegar no final e você querer ter as coisas. Né? Não querer pagar um curso, não querer capacitar essa mão de obra. Você não vai achar alguém pronto no mercado. Se você achar alguém pronto no mercado, esse alguém é muito caro, às vezes, para uma fazenda média. Né? Alguém pronto, alguém que entende, sabe vir aqui, fazer a gestão, e pá. Às vezes, para uma fazenda média, é mais barato você capacitar e treinar essa pessoa. Então, fica até um apelo aí para os produtores que gostam, que estão partindo para a tecnologia. Eu acho que os produtores que não partir, cada vez vão estar num mercado mais recluso, né? O jogo está mudando, né? Mas eu acredito muito na capacitação das pessoas. Eu acho que um profissional pronto, a gente não tem isso aí no mercado, não tem muito, né? É difícil. Então, eu acredito nesse lado aí, Carlos. Mais ou menos isso aí. Eu também acho, Luciano, cara, assim, mas assim, tem muita informação no mercado, assim, basta você saber onde procurar, né? Eu até teve um aí que fez uma pergunta aqui, desculpa, eu não vi o nome, mas assim, como que o cara vai procurar, onde que o cara acha isso? Porque as faculdades normalmente dá ali o básicozinho, né? Mas assim, não é aquela coisa extremamente aprofundada para você de fato ir, né? Mas assim, cara, hoje tem tanta coisa, assim, as próprias empresas de plataforma, e isso é uma missão nossa também, né? Esse ano, assim, a gente está querendo... Oi? Não entendi.
Tá, voltando aqui, né? O pessoal tava falando, né? Assim, Mas a internet vindo do Berlândia aí tá ruim, hein, rapaz? Você tinha que ter vindo para Luiz é, Eduardo para nós cara, gravar. sei não, hein? Galera, depois vamos fazer uma votação, tá? Qual que é a melhor internet? A internet de Uberlândia ou a internet de Luiz Eduardo, viu? Vamos ver quem ganha essa aí agora, Luciano. Eu tô no meu 3G aqui agora, viu? Mas, assim, voltando ao assunto, Aí. eu estava falando das universidades, né? As universidades têm procurado, assim, aos poucos, né, entrar um pouco mais dentro Você disso. tá no 4G ou você tá no Wi-Fi aí, Carlos? Tô no 4G, cara, tô no 4G. Beleza, eu tô no 4G aqui, mas tá me ouvindo agora, Luciano? Tô ouvindo, mas você começa a travar. Será que ou ela tá oscilando entre o 4G e o Wi-Fi ou você... Não sei, cara. Mas tenta aí, agora melhorou. Não, eu Isso tô aí, bem, cara. ao vivo é Pessoal, assim também mesmo. manda comentários aí, tá? Se tiver a internet ruim, a gente às vezes volta pro Wi-Fi aqui, né? Mas assim, voltando, né? A gente já vê muitas universidades, né, capacitando, criando cursos específicos para agricultura de precisão, né? E a gente tem várias aí. O próprio Michael aí, ele também gera um pouco disso, né? Nos grupos de WhatsApp da AP Online aí. A gente está sempre junto ali com ele, também acompanhando. Né, o pessoal troca muita ideia, tem fóruns, tem eventos, e as empresas de plataforma, né, a Sensix é uma dessas, né, tem várias empresas aí no mercado que trazem, né, esse tipo de capacitação, e muitas vezes até sem custo, né, simplesmente para poder fomentar o mercado. Tá? Então é muito importante ter isso. Né? E você tinha comentado, Luciano, YouTube, né, do cara? produtor O pequeno. YouTube hoje é uma ferramenta, você falou aí. Tem uma pergunta aqui, eu gostaria de ler aqui do Igor. O Igor foi estagiário na época que eu estava no Franciose aí também. Onde buscar capacitação para Legal. lidar com tanta tecnologia, uma vez que as instituições de ensino ainda não acompanham esse avanço do mercado? Elas não estão acompanhando hoje, Igor, e elas não vão acompanhar nunca, cara. Nunca. Vai ser muito, muito difícil. Hoje você tem ali a instituição ali da Jacto, lá em Pompeia, lá, a FATEC, Pompeia FATEC tem o curso especializado, outras instituições aí têm a pós-graduação, né? Mas ainda a agricultura de precisão, na graduação, a gente falando de graduação, ela ainda é muito difícil. Algumas faculdades têm, algumas melhores, né? A própria pessoas ali que estão hoje à frente falam, eu não tive agricultura de precisão na faculdade, eu tive. Aí que deu agricultura de precisão foi o Marcão, muito bom, sabe? Então eu tive um cara com 10, 12 anos de experiência de mercado que me deu agricultura de precisão. E eu já estava inserido no meio, então isso foi muito bom para mim. Mas você falou que hoje as instituições não estão acompanhando a evolução do mercado, nem hoje, nem nunca, cara. Não vão conseguir acompanhar a instituição de ensino. Até isso entrar para dentro da instituição, eles validarem isso, para acompanhar não vai. Quem tem que acompanhar o avanço do mercado é você como profissional, você como estudante. O YouTube é uma ferramenta gratuita, você encontra quase tudo no YouTube. Se você não encontrar no YouTube, você entra no grupo do Maico e pergunta lá que alguém vai te responder. Então, eu acredito nessa parte aí da capacitação que você está falando aí, Carlos. Também tem que partir para esse lado. Legal, legal. E a gente entrando um pouco nessa parte de capacitação, né, assim, mesmo que seja de caráter mais informativo, Luciano, fala um pouco aí do projeto da Bendito Agro. Eu comentei um pouco aí com o pessoal, eu acho que é uma fonte muito bacana que vocês têm feito aí para a parte de tecnologia no agro. São poucas, né, escassas os podcasts que falam sobre isso, e você, junto com o Pérez, junto com o Marcão, decidir enfrentar essa bucha, né, esse desafio aí que é trazer informação especificamente de tecnologia para o agro. Fala um pouco aí do projeto de vocês, como isso iniciou, o que é a ambição de vocês, né, por que vocês iniciaram esse projeto, que começou meio que O Wi-Fi pessoal ali aí, entre Carlos, está amigos. travando muito, cara. Tenta voltar Certeza, pro Wi-Fi cara? aí. Eu Tá, acho, hein? vamos Eu não lá. estou conseguindo entender. Mas você conseguiu entender essa pergunta? Vamos lá, vou voltar para o Wi-Fi aqui, Não tá, consegui pessoal? entender a sua pergunta. Eu queria que você falasse um pouco do Bendito Agro, o projeto.
Travando, vou olhando as perguntas aqui. Ô, Luciano, entrei no Wi-Fi agora. Consegue me ouvir melhor? Luciano, me ouve bem? Pessoal, todo mundo me ouve? O meu vídeo está travando também, o pessoal do Carlos aí. Se o meu estiver travando esse vídeo. Pessoal, dá um ok aí se o meu áudio tá bom e meu vídeo tá bom. Camilo, travou os dois? Agora travou. Vamos lá, pessoal. Me fala aí como é que tá agora. Voltou. Beleza, Brunão. Luciano, você me ouve, cara? O Luciano. Sei não, Uberlândia aí. Não, o cara tá culpando a internet de Uberlândia, cara. Todo mundo tá ouvindo bem, menos o Luciano. É assim mesmo. Meu tá travando aí, gente? Vocês estão me escutando? Vai lá, Luciano. Aí. Vou falando aí se o tiver travado. Luciano, você consegue me ouvir, cara? É, galera, sobrecarregou ali a internet do LEM, viu? Pessoal, pessoal da Cinsix aí. É complicado, né? Ontem a gente fez um teste, né, Carlos? Não travou nenhuma vez, cara. Como é que pode, né? Eu tava fazendo, né? Pessoal, a gente da Cinsix travou, aí, manda... Luciano, só você não me ouve, cara. Todo mundo tá ouvindo nós dois bem. Pessoal do C6, manda uma mensagem aí direto pro Luciano perguntando aí para ele falar um pouco sobre o Bendito Agro. Ah, tá, não, legal. O Bendito Agro, você falou aí do... Eu vi o comecinho você falando aí, né? Foi uma iniciativa realmente aí, eu, Marcão Pérez aí. Uma paixão, né? Assim, eu conheci podcast há pouco tempo, entre o Pérez e o Marcão, sou mais novo, né? Mas gostei muito aí, tô ouvindo podcast aí. Bom, e aí não tinha, né? Não tinha um podcast sobre tecnologia do agro, né? Tem outros podcasts muito bacanas que eu escutava, eu comecei escutando o Paulo Ozaki lá no Agro Resenha, depois ali o Papo Agro, hoje a gente tem aí o Agro Depende, eu esqueci alguém aí da Rede Agrocast, né? A gente está lá na Rede Agrocast, vocês me perdoem. E a gente lançou o Bendito Agro. O Bendito Agro é o nosso podcast, um podcast com uma pegada mais de agrotecnologia mesmo. A gente vai ter outros assuntos, né? A gente teve agora a Mariana Pittini, você vai ficar bravo. A Mariana Pittini, da AgroSchool, que é mais voltada para a parte de treinamento e para a parte de gestão financeira e gestão de comercialização de fazenda. A gente vai ter outros, a gente vai trazer produtor, a gente vai trazer pesquisador, a gente vai trazer pessoas do agro, mas sempre com a pontinha ali, uma pegadinha na parte de tecnologia. Você está me ouvindo bem, Carlos? Tô te ouvindo bem, cara. Ouvindo bem pra caramba. Então tá bom. O último comentário pessoal, que tem aqui é da Laísa mesmo, né? Da Laísa, o quê? Não, agora eu tô te ouvindo bem, para todo mundo eu acho que normalizou, tá? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. O Jean, a gente falando, tá vendo aqui um pouco das perguntas, o Jean perguntou, né, com toda essa tecnologia, fotogrametria, índices específicos e etc., a necessidade de validar isso em campo ou só as imagens e o portal gerador de resultados já basta? Responde isso aí para eles, Luciano, pro Jean. Depende da sua coragem, né, Carlos? Cara, assim, o que acontece, né, Jean? Existem algumas coisas que você consegue, sim, fazer a partir da pura imagem, né? Mas elas são minorias, né? Como, por exemplo, hoje a gente faz um trabalho muito intenso em cana-de-açúcar, que é para geração de linhas e falhas de plantio, tá? Falha de plantio é um negócio que você abre a imagem, você dá zoom, você consegue saber se ali tem cana ou não, né? Então, você não necessariamente precisa ir a campo para saber se tem ou não, né? Porque você consegue ver ali, porque é uma imagem de alta resolução. Então, aquela informação, apesar dela não ter todo o tempo
todas as vezes 100% de assertividade, ela já é, sim, suficiente para tomar algum tipo de decisão. Algumas coisas a gente faz também na parte de herbicidas, né? Você dá o zoom na imagem, você sabe que aquilo ali é uma planta ou não é uma planta, ou é um solo exposto, né? Então você consegue ver. Como é que eu convido aqui? Pessoal, a gente caiu aqui, eu acho que deu tempo da live. Só um minutinho que a gente está voltando aqui para finalizar, tá? Só um minutinho, estamos voltando. A live dura 40 minutos. Obrigado, Juju, pelo insight aí sobre as lives, tá? Só chamar de volta o Luciano aqui para a gente poder finalizar. Só da Sensix, manda um alô lá pro Luciano para ele, para ver se ele caiu de fato ou não. Não foi internet, viu, Luciano? Que caiu. Foi a live que encerrou o tempo aqui. É mesmo? Se não me engano é 40 minutos. Na verdade, eu acho que é 1 hora. Deu 1 hora agora. Live. Agora o Gustavo Lima tem mais moral que nós agora, pronto. Pois é, cara. Mas beleza, Luciano. Cara, só para a gente poder finalizar aqui, primeiro eu queria te agradecer bastante aí, cara. Eu sei que foi bem em cima da hora, a gente falou aí uns dias atrás. Você topou de cara aí para poder fazer isso aí com a gente. Espero que você tenha muito sucesso aí nesses novos desafios pela frente. Não vai ser algo fácil, tá? E aí, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, né? Que é aquela perguntinha que vocês também gostaram de fazer lá no podcast, lá quando eu participei, né? Dei uma cortada no Périx lá, eu recomendo demais e todo mundo assistir o podcast, tá? Bendito Agro, Spotify, tá em todas as redes aí, capítulo 4, tá? Eu falo um pouco ali da história da Sensix. E aí eles me perguntaram o seguinte, né? Como que você vê, Luciano, o dia a dia nas fazendas daqui 5 anos? Eu não vou colocar 10, porque 10 é um negócio meio louco, né? Mas vamos falar 5 anos. Tem muita tecnologia que nos últimos 3, 4 anos estava começando a surgir, gerando algum tipo de resultado, mas hoje estão muito mais consolidados. Você acha que o produtor vai ter um drone na fazenda? Você acha que vai ter robô de fato? Você acha que vai ter trator sem cabine e o trator indo para campo e fazendo isso? Você acha que vai ter tomada de decisão em tempo real? Fala um pouco sobre o que você acha que vai ter daqui 5 anos aí, como que vai parecer uma fazenda, e se isso vai ser suficiente, né, para manter as altas produtividades e se vai ser essencial para que o produtor continue no ramo tendo boas rentabilidades, tá? Legal, Carlos. Bom, 5 anos é pouco tempo, mas eu acho que é muito para a tecnologia. Se a gente for pensar como era 5 anos atrás, né, e como a gente está hoje, a gente está num patamar muito acelerado. Eu acredito muito, Carlos, eu acredito muito na evolução do mercado como um todo, mas eu acredito muito que a parte de automação, né, não é autônomo, né, é importante frisar, automação de máquinas, como você citou aí, em outras conversas nossas, a gente falou sobre machine learning, né, o aprendizado de máquinas. Então, eu acredito muito nessa parte, cara. Eu sou bem otimista em relação a isso. Eu acho que tudo vai evoluir, né? O satélite vai evoluir, o drone vai evoluir, o Vant vai estar melhor. Tudo isso vai tendo um crescimento natural, que as coisas têm que evoluir. Mas a parte de machine learning, na parte de aprendizado de máquinas, de automatização de operações,
eu acredito muito. Né? A gente comentou sobre algumas coisas de robô. O Carlos, aí, para quem não sabe, é engenheiro mecatrônico, né? Tem que ter alguém inteligente aqui nessa live. Ou não? Eu acredito que nunca a gente falou um pouco de tirar as pessoas de campo, né? O Cook 64 falou que 7 anos não tinha nem WhatsApp, verdade, tinha nem um Instagram, a gente nem tá nem aqui, né? Mas eu acho que as pessoas de campo nunca vão sair, vai ser difícil, mas elas vão diminuir. Alguns serviços braçal, como arranquio manual, poda manual, alguns outros que estão vindo bem forte, robôs que têm os biquinhos ali e fazem a leitura de plantas daninhas infestante pequena, média, né? E já vão fazendo ali pontualmente uma aplicação de herbicida. Se eliminaria a capina, por exemplo. Não sei se é a eliminação 100% de monitoramento, mas eu acho assim, esse monitoramento em massa que tem hoje, que todo dia tem que 20, 30 pessoas entrar na lavoura e andar na lavoura e visualizar isso. Eu acredito que os monitoramentos vão começar a ser mais pontuais. Então, por eu ter um monitoramento mais pontual, eu ter uma tecnologia que me traz um monte de informações, e eu só preciso ali validar algumas coisas, eu posso, em vez de ter 10 pessoas fazendo monitoramento, eu posso ter um, dois ou três profissionais bem mais qualificados, mais técnicos, né? Ou com mais experiência, né? Vamos trazer essa qualificação dessa maneira, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que em pouco tempo aí a gente vai estar controlando, sim, algumas operações do escritório, controlando 100% a operação de máquinas. Não sei se em 5 anos, né? A gente está falando de 5 anos, não sei se 5 anos, mas eu acredito muito nisso, nessa evolução. E acredito muito na adoção, né? Alguém comentou ali, o produtor tem que adotar mais tecnologia. Aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos passando por uma troca de gerações. Entrar alguns amigos ali, o Giovanni Dalcinho, o Joninho Calage entraram aí agora, obrigado pela presença, mas eles são a geração. Eu posso falar um monte de amigos que os pais já estão, né, ficando mais idosos, já estão ficando mais velhos, já começam a sair. Aí entrou um agora aí, o Matheus Serrata, um menino novo, tá indo para cima, o Giovanni, o próprio Alan, o Lopuzinski, nosso querido Nene. São pessoas que em 10 anos eles vão assumir isso aí, eles vão assumir a fazenda, né? E são caras que nasceram praticamente com o smartphone na mão, né? 10, 12 anos, esses meninos já tinham celular. Então, essa mudança de geração é algo que vai agregar muito. Então, por que nós vamos estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente vai estar muito evoluído? Não só pela evolução da tecnologia, mas pela evolução da cabeça, pela evolução de quem vai estar gerindo o negócio. Então, eu acredito muito nisso. A gente ainda está na Bahia, quem toma as decisões é quem chegou aqui em 87, 86, 90 e arrancou mata aí em cima de um CBT. Então, realmente, é difícil você chegar para um cara desse, que abriu a área dele, que derrubou aquilo lá no CBT, que tem 30 anos, né? Que ele planta daquele jeito, que ele faz aquilo ali 30 anos, 25 anos, e você chegar para ele e falar assim, o senhor não tem um Vante? Você precisa de um Vante para produzir. Ele não precisa, cara, tem 25 anos que ele está produzindo ali 100 sacos, 60, 70, 50, passando por oscilação, tomando pancada de dólar, tomando pancada comercial, tomando pancada de... Aqui na Bahia a gente tem um gargalo enorme, uma dificuldade enorme de clima, de tempo, de estresse hídrico, de safra, ou chove muito ou não chove nada. Então o cara está 25 anos tomando pancada e ele está vivo, e aí você chega ali de estradinha, e o cara tá no Land Rover e tem um avião encostado. Você fala para ele, não, o senhor tá fazendo errado, o senhor precisa da minha plataforma para produzir. É difícil, né? Então, eu acredito muito nisso, que a mudança de gerações também é algo que vai alavancar muito a tecnologia no Brasil, né? O Mato Grosso já está aí, já um pouco mais evoluído, já começou a plantar mais cedo, já houve bastante troca de gerações, né? E a gente observa isso aqui. Os grupos onde os filhos já estão mais inseridos no negócio, né? Você observa que são grupos mais tecnificados mesmo, são grupos que têm mais tecnologia, né? E o grupo que ainda está lá nos coroa lá não tem, cara, porque ele não cresceu com isso, ele não é algo que brilha os olhos dele, entendeu? Eu acredito um pouco é isso, essa falta de adoção, essa falta de pensar na tecnologia para produzir mais, é difícil você chegar e fazer um... Eu passei por isso na Unigel, né? Primeiro, além da AP, é mais difícil ainda, né? A AP foi muito queimada no início, a gente veio para o Brasil de uma forma muito comercial e pouco científica, então eu sofria perguntas que eu arrepiava, né?
ligava para um produtor oferecendo aquilo que eu estou te precisando, mas quantos por cento de adubo você vai me economizar? Falando, mas se o pensamento for economizar adubo, não vamos nem gastar para fazer AP, já corta logo, né? Então, ainda tem esses paradigmas, essas dificuldades, né? Eu acredito nisso, cara. Eu acredito que a gente vai evoluir não só na tecnologia, mas como nas pessoas, né? E o capital humano vai ficar cada vez mais rico e cada vez mais capacitado. Eu tenho que acreditar nisso, né? Porque se eu não acreditar nisso, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo. Não, tem. Você tá bem no olho do furacão, né, Luciano? Cara, mas assim, eu acho que é bem isso mesmo aí que você falou. Eu tenho um contato constante com tecnologias extremamente disruptivas aí pro mercado. Eu como pessoa, assim, eu vejo um futuro brilhante aí para esse mercado de agrotecnologia, cara. Assim, tem hora que arrepia, assim, o tanto de coisa que vai ter daqui 5 anos. Tem hora que arrepia quando eu olho para 2, 3, 4 anos atrás e eu vejo o que não tinha e o que tem agora, tá? Luciano, você caiu de novo aí, cara? Vamos esperar ele. Pessoal, todo mundo me ouve bem? Luciano caiu. Bom, pessoal, acho que a internet lá do Len lá tá pregando umas peças aí no nosso amigo. Agora ele tá voltando. O Luciano tá travando um pouco. Pessoal, enquanto o Luciano lá dá um jeito na internet deles, eu queria só falar para vocês aí, muito obrigado, tá, por vocês acompanharem essa nossa primeira live de muitas. Nós vamos fazer agora lives semanais, né, pelo menos por um bom tempo aí, então na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter um novo convidado falando também de agrotecnologias, outros assuntos. Tá travando para você aí? O rapaz lá, o Camilo falou pro Luciano correr para casa dele lá da próxima vez, viu, Luciano? Agora você já sabe aí, tem que ter uma internet top. Vamos investir aí nessa internet, cara. Então, voltando assim, pessoal, eu queria agradecer vocês continuem acompanhando a gente tem muita, mas muita novidade esse ano, muita coisa nova, não só, assim, dentro da Sensex tem muita coisa nova, e eu vejo no mercado que tem muitas empresas fazendo coisa nova também. Então é muito bom quando a gente vê o mercado se fomentando. Hoje a gente está numa situação crítica, temos aí a situação do coronavírus, né, a pandemia, então está todo mundo ali um pouco fora, né, assim, a gente precisa usar essas tecnologias, essas aproximações digitais, e vamos aproveitar agora, né, que a gente vai fazer essas lives, vai ter muita gente aí fazendo live na internet, trazendo conhecimento, vamos aproveitar para se atualizar um pouco, tá? Luciano, voltando... Ontem teve uma absurda, né, cara? Ontem teve com o presidente da John Deere, o vice, o Cabral, nossa, foi pancada, cara. Tem muita coisa, né? O pessoal em casa aí, né? Legal. Bom, mas isso é complicado. Então, assim, Luciano, obrigado, cara, mais uma vez. Sei que foi de última hora aí, você é sempre muito solícito aí com a gente. Obrigado aí pela parceria de sempre. Espero que a gente continue sempre fortalecendo essa parceria nossa aí. Pessoal que dá Sensex, quer seguir o Luciano, aproveita aí que tem ali o Instagram dele, segue ele também. E quem veio através do Luciano, segue a gente também, SensexAG, tá? O @SensexAG, para ficar ligado aí nas novas lives semanais aí que a gente vai publicar toda semana, tá bom? Bom, Luciano, obrigado. Pessoal, sucesso, obrigado aí vocês todos. Obrigado, esse vídeo esse vídeo vai estar gravado, então quem quiser assistir, a gente vai disponibilizar depois aí nas nossas redes sociais, tá bom? Luciano, obrigado mais uma vez. Obrigado, cara. Boa janta aí, eu sei que você ainda não jantou aí. Não jantei. Valeu, E segue lá, pessoal, Bendito Agro lá, a gente está no Spotify, tá? Se vocês procurarem aí no Spotify, no Deezer, no Castbox, eu particularmente gosto muito do Castbox, e você consegue baixar gratuitamente os teus podcasts. Estamos no YouTube também, né? Agradecer aí ao convite, obrigado, parabéns pela iniciativa, Carlos, e estamos sempre à disposição. Valeu? Mandar um abraço aí pro Sérgio Corvo lá de Tumbiara, meu amigo que entrou aí também, todos os meus amigos que entraram aí, muita gente passando, a gente não acompanha todo mundo, mas obrigado a todos os meninos aí de Luz Eduardo que entraram também. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Obrigado, Luciano. Tchau, tchau. Até. Valeu.